Estimados, na aula de hoje nós vamos ver a questão da formação do contrato na relação consumerista. Enfim, vamos ver a questão da formação do contrato e que leva ao entendimento da interpretação do contrato nessa relação consumerista. Vamos ver também o direito de arrependimento do consumidor, especialmente vamos ver a questão da garantia, tanto a garantia legal como a garantia contratual, bem como a garantia estendida. Até a aula então. Temos então de importante nessa fase da formação do contrato na relação consumerista a questão da interpretação dos contratos. Aduz lá o artigo 47 do CDC. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Temos que ter em mente que o fornecedor, além de criar, produzir, vender, ele ainda enfia goela abaixo o contrato massificado para o consumidor. Bom, é como diz o Cavalieri Filho, quem parte reparte quer ficar com a melhor parte. Quando há a elaboração de um contrato massificado por parte do fornecedor, a pergunta que se faz é: será que ele faz um contrato bom para ele, fornecedor, ou ele faz um contrato vantajoso para o consumidor? Claramente é a frase, né? Quem parte reparte sempre vai querer ficar com a melhor parte. Por isso que a gente tem essa proteção do artigo 47. Vamos repetir: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira favorável ao consumidor. Ou seja, havendo uma dúvida do operador do direito em relação à interpretação daquela cláusula contratual, ela deverá sempre ser interpretada em favor da parte vulnerável, ou seja, o consumidor. A gente chama isso de interpretação contraproferente. Quem profere, redige, cria o contrato, não tem mais ao seu favor essa interpretação. Dando seguimento, então, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Quem parte reparte quer ficar com a melhor parte. Quem parte não escolhe, né? Quem escreve não tem mais ao seu favor o que escreveu, porque provavelmente o que escreveu seria favorável para essa parte. Por isso que o CDC trouxe no artigo 47 a dita e famosa interpretação contraproferente. Não vai, se tiver dúvida em relação àquela cláusula contratual, ela deverá ser interpretada não em favor de quem escreveu, mas interpretação da parte mais vulnerável, e essa parte é o consumidor. Dando seguimento, então, o Código Civil também tutela, lá no artigo 423, né? Quando houver no contrato de adesão, ou seja, aquele contrato que não é paritário, cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Nós vimos na aula passada que a relação contratual tem um duplo regime de tutela: o regime do direito civil e o regime do direito consumerista. A gente já viu que a interpretação contraproferente está lá no artigo 47 do CDC, mas os contratos de adesão também são tutelados pelo Código Civil quando aquela relação for tutelada pelo Código Civil, ou seja, quando ela não for aplicada, a possibilidade de ser aplicada ao Código de Defesa do Consumidor. A mesma coisa o 427 quando a relação for civilista. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Está aqui o 423 e o 424, o sistema de proteção do contrato de adesão no Código Civil. Lembre que nosso foco agora é no Código de Defesa do Consumidor. Repito, quando se trata de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor, você vai ter lá a guarida do artigo 47 da interpretação contraproferente. O exemplo que a gente tem dessa interpretação é que o exemplo que acontece na súmula 112 lá do TJ Rio de Janeiro, né?
É nula por abusiva a cláusula que exclui de cobertura a órtese que se integre necessariamente à cirurgia ou procedimento coberto por plano ou seguro de saúde, tais como stent e marca-passo. Ou seja, aquela questão que a gente viu, né? Essa cláusula contratual que impõe uma limitação à órtese e prótese, ela foi redigida e posta num contrato pelo fornecedor. Olha lá a guarida do artigo 47 da interpretação contra proferente. Ou seja, nós temos uma dúvida de interpretação. Havendo dúvida, ela deve ser interpretada sempre favoravelmente à parte mais vulnerável, ou seja, o consumidor. E de forma reiterada, o próprio STJ tem entendido que podem haver cláusulas limitativas em contratos de seguro-saúde, mas essa cláusula limitativa ela nunca pode atingir o núcleo da relação contratual. A gente tem que se perquirir o seguinte: quem faz seguro-saúde quer ter o quê? Saúde. Então pode haver uma cláusula limitativa que imponha a não cobertura de órtese e prótese, sendo que o procedimento cirúrgico necessita daquela órtese e prótese? A resposta é não. Essa é uma cláusula limitativa que atinge o núcleo contratual. Quem quer fazer seguro-saúde quer ter saúde. Isso quer dizer, se não houver a cobertura da órtese, o procedimento não poderá ser feito, a pessoa pode morrer. Atinge o núcleo contratual e adota-se a interpretação contra proferente. Outra questão importante é a prevalência das cláusulas negociadas. Diz lá o parágrafo 1º do artigo 54 do CDC. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Traduzindo, mesmo que haja no contrato de adesão cláusulas negociáveis, algumas cláusulas poderão ser negociáveis, como data do pagamento, forma do pagamento, o termo do pagamento, isso não desconfigura a natureza de adesão do contrato. Você vai ter que partir daquela premissa de analisar se aquele contrato é paritário ou é o contrato de adesão. E se você chegar à conclusão como operador de direito que é um contrato de adesão, o fato dele conter algumas cláusulas negociáveis não tira a natureza de adesão daquele contrato. É o que eu aduzo aqui o parágrafo 1º do artigo 54 do CDC. Não podemos nos esquecer também, nessa interpretação dos contratos, o princípio da boa-fé, como determina lá no artigo 113 do Código Civil, né? Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, nessa relação contratual, informação, execução e até pré-negociação na relação consumerista, tem que também ser guardado pelos princípios da boa-fé. A gente vai ver que na vertente consumerista, a boa-fé também vai ter a faceta do direito a confiança, o princípio da confiança, aliás, o princípio da transparência, tudo isso são princípios derivados da boa-fé. Vamos ver nessa relação contratual agora a questão importantíssima lá do artigo 49 do CDC, que é o famoso direito de arrependimento. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, primeira premissa, eu só vou aplicar o artigo 49 do direito de arrependimento se a compra do produto ou serviço se der fora do estabelecimento comercial ou foi feita em domicílio, ou seja, porta em porta, em que o vendedor leva só o mostruário para entregar o produto depois. Eu também aplico nessas duas situações o direito de arrependimento. Bom, esse direito de arrependimento, qual é a natureza jurídica desse direito de arrependimento? Aqui cabe essa reflexão. Será que é uma venda a contento,
Ou seja, você vai deixar o produto para ver se o consumidor gosta ou não gosta, apenas e depois ele devolve, e aí sim vai estar celebrado o contrato. Já adianto para vocês que não. Já há um contrato perfeito e terminado. É direito de arrependimento puro mesmo. A venda a contento ainda vai ocorrer a venda. Na relação consumista já há compra e venda, já ela é perfeita, é direito de arrependimento puro, o contrato já está formado e finalizado. Tanto é que se acontecer um vício redibitório no produto, o fornecedor vai ter que garantir vai ter que dar garantia contra esses vícios redibitórios existentes, porque já há um contrato formado. Também não dá para dizer que é uma condição suspensiva, porque não depende da anuência do consumidor ou não, o contrato já está formado. Como eu já disse para vocês, é direito de arrependimento puro. Também não é um empréstimo, não é um comodato. É uma faculdade jurídica, é um direito potestativo, é uma prerrogativa, é sim uma vantagem do consumidor, porque ele é a parte mais vulnerável, para evitar o engodo, né? Você não tem contato. Qual é a tutela do legislador nesse caso? É verificar que a compra foi feita de uma forma de que não foi possível o consumidor ver, pegar o produto, sentir a sua qualidade, a sua quantidade, a sua especificidade. Para não haver um engano, um engodo, ele tem esse direito de 7 dias utilizar o produto, ele pode utilizar, claro, balizado pelos princípios da boa-fé, sempre, né? Em todas as suas facetas, confiança, transparência, ele pode usar o produto de forma moderada. Se ele viu que aquele produto não atingiu a sua expectativa, que aquela publicidade feita não era real e não atingiu a sua expectativa, ele pode exercer esse direito de arrependimento, lembrando que os custos do envio do produto são por conta do fornecedor. Não caio também nesse engodo, né? Pode remeter e paga o SEDEX. Não. Todo o custo da devolução do produto tem que ser arcada pelo fornecedor. Então esse é o direito de arrependimento, famoso direito de arrependimento lá do artigo 49 do CDC. Então temos que os efeitos desse arrependimento do artigo 49, a gente traduz que todas as responsabilidades contratuais podem ocorrer no prazo de reflexão, né? Temos aquela máxima que a coisa sempre perece para o dono. Então imagina a seguinte situação: o João recebe o produto em casa. No 6º dia, ele resolve se arrepender e devolver o produto. Ele está indo até o correio fazer essa devolução e aí ele é assaltado e o ladrão leva o produto. Como é que se resolve essa situação? Ele poderá exercer o seu direito de arrependimento? Não, porque nós temos aquela máxima do direito, né, que a coisa sempre perece para o dono. Ele já é o proprietário do bem, então a coisa perece sempre para o proprietário. Ele deu azar, né? Ele estava indo para o correio e foi assaltado. Bom, o fornecedor aí não tem o que fazer, né? Agora, se o produto fosse enviado, ele tem direito a exercer o direito de arrependimento dentro do 7º dia. Dentro dos primeiros 7 dias, ele pode exercer o direito de arrependimento. E, como eu falei já para vocês, o fornecedor responde por fato ou vício do produto que ocorrerem por conta do fornecedor. Então, já que é um contrato perfeito e terminado, se houver um vício, um defeito no produto, o fornecedor deverá arcar, porque já há um contrato formado, né? Dentro dessas especificidades, então, é direito de arrependimento puro, né, gente? É isso que a gente tem que entender. Dando seguimento, vamos ver agora a questão da garantia. A garantia é uma questão muito importante nessa fase da formação do contrato. O que diz lá o artigo 24 do CDC? A garantia legal de adequação de produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual.
Lembre-se que a gente está falando aqui da garantia legal. Ela independe de termo expresso. Normalmente o termo expresso trata da garantia contratual. Então você não pode confundir a garantia legal, né? Que você vai ter no CDC dois tipos de garantia para bens duráveis e bens não duráveis. Para bens não duráveis é 30 dias e para bens duráveis é 90 dias. Você vai ter essa garantia contra vício redibitório, garantia legal. Ela independe de termo expresso. E é verdade que o contrato exonere essa garantia legal. Ela é matéria de ordem pública e não pode ser negociada pelas partes. O que pode ser negociado pelas partes é a garantia contratual. Essa é mera liberalidade de negociação entre as partes. O fornecedor não é obrigado a dar essa garantia. A única garantia que ele está obrigado é a garantia legal. E a garantia legal está lá de vício e produto tutelado no artigo 26 do CDC. Já a garantia contratual também tem guarida, né? Ela também tem tutela no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 50, né? A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito e tem que fazer parte integrante do contrato mediante termo escrito, a garantia contratual. Bom, dessa junção de tutela da garantia do artigo 24 legal e do 50 da garantia contratual, temos que primeiro você deve aplicar a garantia contratual, que é mera liberalidade, e depois aplicar a garantia legal. Ou seja, digamos que a garantia contratual seja de 1 ano, aplica primeiro a garantia de 1 ano e depois os 90 dias da garantia legal. O que acontece muitas vezes é uma falta de informação ou uma publicidade enganosa. Na publicidade, o fornecedor diz que a garantia é total de 1 ano. E aí na cláusula contratual vai dizer o seguinte: a garantia contratual é 9 meses e a garantia legal é 3 meses, formando daí 1 ano. Isso é publicidade enganosa. Na pior das hipóteses, cabe uma ação indenizatória por publicidade enganosa por falta de uma informação adequada. Para vocês terem ideia e ilustrar isso, eu trago à baila aqui o RESP 225-858 de São Paulo, lá do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, né? Que foi ministro do STJ e também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. O que diz lá o Carlos Alberto Menezes Direito nesse RESP? Na verdade, se existe uma garantia contratual de 1 ano, tida como complementar à legal, o prazo de decadência somente poderá começar da data que encerrada a garantia contratual, ou seja, eu primeiro aplico a contratual, sob pena de submetermos o consumidor a um engodo com esgotamento do prazo judicial antes do esgotamento do prazo de garantia contratual. E foi isso que o artigo 50 do CDC quis evitar. Então, pode ser um espanto para vocês, mas é a realidade jurídica. Primeiro eu aplico a garantia contratual e depois eu aplico a garantia legal. Por derradeiro, não podemos esquecer que nós temos ainda a garantia estendida. Temos a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. A garantia estendida nada mais é do que uma mera liberalidade também. É nada mais do que um contrato de seguro feito num contrato à parte. Ou seja, quando você contrata a garantia estendida, nada mais é do que uma contratação com uma seguradora à parte, para caso aquele produto tenha um vício redibitório, a seguradora arque por um prazo maior do que a garantia legal e a garantia contratual
que essa é a liberalidade entre o consumidor e o fornecedor. E aí a garantia estendida dá um prazo normalmente bem maior do que a garantia contratual suportada pelo fornecedor, bem como a própria garantia legal. E aí, para terminar, vamos ver aqui algumas práticas abusivas, né, nessa fase de formação do contrato. Artigo 39, inciso 5º, né, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, por exemplo, cobrar ágio na compra de veículo, né? Quer a cor branca, eu vou ter que pagar por fora 5 mil. É cláusula abusiva da formação do contrato. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ou seja, não pode haver a discriminação entre consumidores. Aceitando aquela forma de pagamento, não pode haver discriminação do consumidor. Pode não aceitar o recebimento por cartão de crédito? Pode, mas a partir do momento que aceita cartão de crédito, não pode impor mínimo de valor do cartão de crédito. Deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Não pode haver uma cláusula que deixa a obrigação do fornecedor a seu bel prazer, né? Lembre-se das pegadinhas, da interpretação conta proferente. Quem parte reparte vai sempre querer ficar com a melhor parte. Então, isso aqui são exemplos de práticas abusivas na formação do contrato. Gente, essa é a parte que a gente finalizou aqui, a relação contratual na relação consumerista. A relação consumerista em si, vocês vão ver na disciplina Relações de Consumo. Aqui foi só questões pontuais contratuais, pertinentes e importantes dos nossos tempos atuais. Na próxima aula começaremos a ver os contratos em espécie. E o primeiro contrato em espécie que a gente vai ver é o contrato de compra e venda. Até a próxima aula, então.